Alguém aí lembra quantos anos faz que o Corinthians não vai com uma boa base de um time para uma próxima temporada? De verdade, galera, eu não me lembro. Eu só me lembro de quando a China vinha aqui e fazia a faxina em 2015 no Corinthians, 2016, 2017, né, quando era na época das gestões aí que passaram anterior da renovação e transparência. Os caras vendiam nossos jogadores a troco de pinga. Agora o Corinthians vai com um bom time formado para a próxima temporada. E, cara, com expectativa de títulos. E eu estou muito otimista quanto a esse novo Corinthians. Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, Carrídio, todo esse conjunto de contratações que vieram para o Corinthians, cara, vão fazer a diferença para o Corinthians em 2025. Thales Magno, renovações de atletas. Cara, se prepare, fora ainda as contratações pontuais que virão. Tem a Esportes da Sorte ainda que vai contar com uma contratação midiática aí pro Corinthians. Cara, as expectativas e o meu otimismo quanto a esse Corinthians em 2025 são grandes. E os antes que se preparem, porque nós estamos chegando. Mas de verdade, galera, é bom a gente ver pessoas falando sobre esse Corinthians, até palmeirense, né? Um comentarista independente da internet, assim como eu, né? É muito bom ver esses caras que não tem esse espírito clubista e tal. E eu quero dar os parabéns e eu vou deixar o crédito do canal, obviamente, no link da descrição. Mas é um palmeirense falando a realidade do que é o Corinthians, do que eu falei há dias atrás, da potência que é esse Corinthians, que arrumado, ninguém segura nós. Olha só o que ele disse. Você imagina se esses caras acertar o estádio deles e minimamente sai daqueles 2,4 bi para uma dívida mais assim pagável, 1,5. 1,5. Sai para 2,4 para 1,5 e de repente reduz para casa aqui dos milhões. Cara, fudeu. Essa é a verdade que o palmeirense não quer escutar, mas é a realidade. A gente tem que agradecer. Aí tem gente falando assim, rapidinho, Manga, que o Palmeiras não deve. Como que não deve? Deve igual o Santos, deve igual o São Paulo, 633. A dívida do Palmeiras no último relatório. Pode ser que já tenha aumentado para 700, inclusive, porque a gente pegou algumas antecipações bancárias. Então teve superávit, mas tá pagando a dívida ou só paga a dívida da Crefisa? Entendeu, Manga? Então assim... Cara, parabéns ao cara que comentou isso. Eu esqueci o nome dele. Mas vou deixar na descrição todos os direitos, tá, da fala dele, enfim, do canal dele aqui. Mas é um cara que a gente percebe que não é clubista, que fala a realidade do Palmeiras, assim como eu gosto também de falar a realidade do Corinthians, né? A gente tem os dois lados, tem o lado positivo e o lado negativo. Esse cara trouxe o lado positivo na questão do Corinthians se arrumar. Porque é bem verdade, galera, estamos com problemas? Estamos. Temos os nossos problemas financeiros? Temos os nossos problemas financeiros. Temos o estádio aí para pagar, que a torcida tá fazendo algo histórico, tá? Só que se a gente se arrumar, como eu venho falando há vídeos atrás, cara, o Corinthians se torna, coitado dos entes, mas o Corinthians se torna o maior time do continente, da América do Sul, do país. Segurem nós! Se o Corinthians se arrumar e pagar esse estádio, tadinho desses caras, não sobra nada. O Corinthians é potência no futebol, é potência midiática. Cara, e essa é a diferença de um comentarista independente na internet do que esses jornalecos aí de boteco que fica falando asneiras a todo instante. Então, galera, procurem informações independentes em veículos independentes, porque se depender dessa mídia suja que tem profissionais bons nela, né? Mas tem muito profissionais horríveis nela, né? Então procurem os canais, as mídias independentes corretas, para vocês acompanharem análises, notícias do Corinthians, porque o que a gente tem aí, a maioria é só pataquada e vergonha alheia. E vamos à notícia do Roger Guedes, né? Porque o Roger Guedes se tornou o primeiro alvo do Flamengo aí, tá? Para 2025, para a diretoria. É um jogador que entra nas características ali do Flamengo, eles consideram. E assim, de verdade, o Flamengo vai fazer uma proposta pro Roger Guedes, que tem intenção de ceder, tá? Não é fácil tirar o Roger Guedes do Qatar, obviamente, o cara ganha mais de 5 milhões de reais por lá. Só que o Flamengo tá disposto, tá? A ir forte lá no negócio. E o Roger Guedes tem a intenção de ceder, né?
Isso daqui também é para as viúvas do Roger Guedes, tá? Porque eu tenho até uma publicação aqui, ó, do Rei da Camisa 10, né? Que noticia sobre mercado de transferência. O Corinthians idolatrou o Roger Guedes, negativo. O Corinthians não idolatrou o Roger Guedes, já começa por aí. Até porque tem uma parte da torcida que idolatrou o Roger Guedes, tá? Mas não a torcida em si do Corinthians, né? Não dá pra ser viúva desse cara. Tá, o cara que nos deixou ir numa semifinal de Copa do Brasil. Enfim, tem o Bagre do Duírio também que fez asneira, né? Liberando o cara por questões de contrato que ele prometeu. Enfim, um monte de coisa errada que fez, tá? Mas o presida colocou aqui, ó. Mas me disseram que ele é muito Corinthians e que iria voltar. Eu acho pouco pra esse bando de viúvas. Cara, nesse momento aqui, o presida tem razão no que ele tá falando nessa publicação aqui, tá? Porque o que teve de corintiano viúva aí do Roger Guedes, né, protegendo o Roger Guedes, não é brincadeira. E agora, essa galerinha vai ter que aguentar, olhar e ver o Roger Guedes, provavelmente, no futuro bem próximo aí, vestir a camisa do Flamengo. É um baita de um jogador, mas é um cara também que, vamos falar a real, né, é egoísta pra caramba, fominha pra cacete, né? É um cara meio nojentinho, enfim. Eu não sei se ele caberia hoje nesse elenco do Corinthians. Você acha que caberia o Roger Guedes nesse elenco aí do Corinthians hoje? Num elenco tão fechado, onde, cara, de verdade, esse elenco do Corinthians, cara, na minha opinião, é o elenco mais humilde que eu estou vendo até hoje, nesse time do Corinthians, tá? Tirando de 2012, é claro, mas esse elenco do Corinthians, cara, pra mim tá, assim, tá incrível, tá? Na questão da união desses jogadores, comissão técnica. Enfim, Roger Guedes. E o Yamil Asad, né? Meio argentino, que eu de verdade, cara, eu não conheço, tá? Meio argentino de 30 anos. Foi oferecido ao Corinthians. Eu fui ver lá no Transfer Market. O cara tem só 4 gols aí na temporada. A notícia, a fonte da notícia, né? Jorge Nicola. Eu não vou nem me ater a esse cara aqui. Porque, cara, de verdade, não vale muito a pena não, mas só tô comentando com vocês aqui. Mais um foi oferecido ao Corinthians numa lista gigantesca, tá? Nessa janela de transferência. Falta só outros nomes normais e comuns, né? Que traz. O Cafezeiro já falou até do Mantuan. Cara, mano, eu não sei da onde esses caras tiram essa notícia, velho. Fabião Soldado falou sobre a renovação dos jogadores, tá? A intenção do Corinthians, nessa publicação aqui do Fabião Soldado que ele trouxe, a intenção do Corinthians é permanecer com todos os jogadores para a próxima temporada, inclusive o Romero, tá? Então nesse bojo aí tá o Thales Magno, o Romero, o Carrillo também, tá? Então todos esses jogadores, o Corinthians quer a permanência de todos eles e tá procurando, obviamente, renovar. A notícia é que o Romero tinha pedido 1 milhão, né? Bom, um cara que é decisivo no Corinthians, um cara que durante 2 anos foi um cara que decidiu muitos jogos pro Corinthians, que tá dentro da história do clube, campeão brasileiro. Claro, não é aquelas coisas hoje em dia também, só que é um cara que, cara, quando precisa aparecer, o Romero aparece e resolve. 1 milhão de reais, bom, aí a gente faz comparação, né? A gente tem no banco o Igor Coronado, que entra pouco, ganha mais de 2 milhões, faz ali 6 partidas, contunde, fica 1 mês fora, 2. Aí vocês fazem a comparação, né? Quem mais resolve? Romero ou Coronado? Quem mais resolveu, né, nesse Corinthians? Romero ou Coronado? Então não sei. Será que o Romero merece 1 milhão? É de se pensar, né? Galera, eu vou voltar na próxima com mais notícias e atualizações do Corinthians com vocês aqui mais tarde, tá? Mais tarde. Então, galera, deixa seu like, se inscreva no canal. Vou trazer alguns assuntos aqui mais tarde que são necessários. Então aguenta aí. Grande abraço, até mais, vai Corinthians.